Olá, amigos, amigas, espero que vocês estejam todos bem por aqui. Eu sou a Graça e hoje é o vídeo 4 sobre a queda da Primeira República em Portugal. Se você acabou de entrar agora aqui neste vídeo e nunca viu nenhum vídeo do canal, nós andamos a ler história. A época salazarista em Portugal desde a queda da monarquia e vamos ir até à democracia em Portugal, com o 25 de abril de 1974, e andamos a ler uma coleção de livros sobre a ascensão de Salazar ao poder, o que se contava e o que se ocultava na época do Estado Novo. Este é o primeiro livro que a gente anda a ler e hoje é o vídeo 4 sobre a queda da República. Se você não viu os vídeos anteriores, convém ver para conseguir seguir a história. Vamos à leitura do vídeo 4 sobre a queda da República. A obra económica radical tinha em vista o equilíbrio económico-financeiro, sem penalizar as classes mais desfavorecidas. As suas propostas, nomeadamente as que visavam controlar os câmbios e a atividade bancária ou a de reforma agrária, afrontavam as forças vivas que contra elas se iriam organizar e mobilizar, podendo referir-se à formação da União dos Interesses Económicos em 1924. Ainda assim, não se pode esquecer, na linha de Costa Pinto, que o conflito entre setores da burguesia, com os seus diferentes e contraditórios interesses, desempenhou um papel crucial na queda da Primeira República. Utilizando o ponto de vista dos republicanos, vários eram os inimigos da República, que a cercavam no seu isolamento. Desde logo, o inimigo dos púlpitos, que os republicanos jacobinos denominavam de reação clerical, e com o qual, desde os tempos da propaganda, travavam um confronto. O republicanismo, sobretudo o setor mais radical, continha no seu património genético uma base jacobina anticlerical. Depois de implantado o regime e promulgadas medidas anticlericais, de entre as quais a célebre Lei de Separação das Igrejas e do Estado, abrira-se a questão religiosa. O nome da lei não podia ser mais ilusório. Tratava-se não da separação, mas de um Estado que tutelava, que se imiscuía no foro da religião. Não é de estranhar que a Igreja rapidamente se mobilizasse para fazer face ao que considerava ser um atentado ao seu poder temporal e espiritual. Os púlpitos, frente de combate contra a República ateia e jacobina, falavam para a grande maioria do país, para esse mundo rural, conservador e maioritariamente católico. Ora, este vasto oceano de ruralidade que cercava a cidade republicana tinha por ela, na melhor das hipóteses, indiferença, quando não aberta hostilidade. Não se pode esquecer a importante clivagem sociopolítica entre o meio rural e o urbano. Muito embora os campos do sul fossem de uma natureza diferente, também não foram um esteio do regime, perdidos que foram pela República. Por outro lado, uma parte dos monárquicos, o inimigo armado, tratou de ensombrar o primeiro aniversário da República, com uma incursão vinda da Galiza e capitaneada por Paivo Coceira, repetida sem êxito em 1912. Os monárquicos conspiravam permanentemente contra a República, e parte desta resistência ao novo regime era feita por grupos que tinham poucas ou nenhumas afinidades com o liberalismo constitucional monárquico. Para além das incursões propriamente ditas, os monárquicos lançar-se-iam em intentonas várias, durante os anos de 1913 e 1914. A partir do deflagrar do conflito mundial, as revoltas monárquicas associavam-se ao
interconvencionismo. Até 1919, a altura em que o sonho da restauração vive uma felicidade efêmera com a monarquia do Norte, os monárquicos, muito embora não voltassem a fazer incursões com as de 1911 e 1912, não se abstiveram de tentar vários movimentos militares, que, embora goratos, não deixaram de contribuir para o clima de instabilidade do regime. Para além destas intentonas, e apesar de existirem divergências de fundo entre as hostes monárquicas, os seus combates não cessaram. Mudaram apenas para outro campo, ganhando uma feição mais ordeira, mais legal. Em 1913, funda-se o integralismo lusitano, que teria um importante papel a nível doutrinador em 1915. Com o governo Pimenta de Castro, os centros monárquicos ressurgem e, com o sidonismo, a sua força parlamentar e política não é despicienda. Mas os conspiradores da Galiza não foram a grande maioria dos monárquicos. Muitos acomodam-se à República, em troca da manutenção da sua posição social, económica e mesmo política. Depois de outubro, vários foram os conversos, ou como se chama na altura aos monárquicos, que passavam para o novo regime, os adesivos. O republicanismo não tinha uma implantação uniforme no território nacional, era essencialmente um fenómeno urbano. Ora, a província não era republicana, excepto por pequenos grupos ou indivíduos. Por isso, tivera de contar com notáveis e elites locais que não partilhavam do mesmo credo político. Mas o perigo vinha também de setores políticos sociais, aparentemente adormecidos. Uma larga camada da opinião pública e das forças vivas, que ainda que pudesse ter simpatia para com a monarquia, paulatinamente está pronta a defender um regime de ordem e que as favoreça, relegando para segundo plano a questão do regime. Falta ainda falar dos campos do sul, da cidade, e especialmente do movimento operário. No transcurso destes primeiros anos, a República não só desiludira como confrontara os operários organizados e os trabalhadores rurais do sul. Estes foram ganhos para a causa anarcossindicalista e perdidos, sobretudo, a sua facção mais radical e combativa para o republicanismo. O último dos inimigos dos republicanos foram as suas próprias divergências, patentes desde a escolha dos nomes para o governo provisório e as rivalidades entre os diferentes políticos. A breve trecho, o PRP dos tempos da propaganda, ver-se-ia dividido em 3 partidos, sem contar com os independentes, o democrático, o evolucionista e o unionista, e o campo republicano em vários grupos, normalmente dependentes de uma personalidade. No pós-guerra, muito embora o Partido Democrático se mantenha como dominante, a fragmentação do sistema partidário é bastante acentuada. Não se deve deixar de salientar que o sistema político não teve uma oposição legal. Eu vou terminar este vídeo por hoje para não ficar mais longo, que eu prometi não fazer vídeos muito longos. Amanhã vamos para o vídeo 5, ainda sobre a queda da República. E eu vou terminar aqui o vídeo. Portanto, eu já disse nos primeiros vídeos quem escreveu este texto, porque são vários historiadores que participaram a escrever para esta coleção. E, evidentemente, como vocês podem imaginar, porque é uma coleção de 30 e tal livros, tem muitos historiadores, foi escrito por muitos historiadores portugueses que colaboraram para esta coleção, e esta parte da queda da República foi escrita por Maria Alice Samara. Portanto, eu tenho dito sempre isso ao longo de todos os vídeos. E agora vou terminar ao mostrar as fotografias que vêm aqui nas páginas que eu estive a ler. Vem o Bernardino Machado,
Vamos lá. Bernardino Machado. Quem era o Bernardino Machado? Esta fotografia data de 1916. E diz assim na legenda: Bernardino Machado aqui num retrato de 1916. Na sequência do golpe de Estado do 28 de maio de 1926, renuncia à presidência e entrega ao poder ao comandante Mendes Cabeçadas. Voltamos a ver este Bernardino Machado, uma fotografia de 1916. E a outra fotografia que vem na outra página que eu estive a ler ainda é orador inflamado durante um comício republicano, portanto em Lisboa. Isto foi um comício republicano, ainda na Primeira República. Portanto, eu penso que é o Bernardino Machado, porque nesta fotografia não tem a legenda, mas parece-me o Bernardino Machado, que está inflamado durante um comício republicano. Eu termino este vídeo com esta fotografia da página que eu estive a ler. Pronto, amigos, se vocês quiserem continuar a saber o que é que se passou em leitura, como é que foi 50 anos desde a queda da monarquia até a implantação da democracia em Portugal, vão acompanhando os vídeos aqui que vocês não leem comigo, ouvem o que eu leio. Por hoje é tudo, um beijinho para vocês, até amanhã, bye bye.